Sou a Terezinha Davi Ferreira, estudante do curso de História pela Universidade Metropolitana de Santos. Estarei apresentando nesse vídeo a etapa 3 do TCC, no qual me foram orientadas pelo professor e doutor Carlos Alberto Vieira Borba. O título que irei explanar será Diversidade Étnica e de Gênero, sob uma temática o papel das mulheres nos eventos e processos históricos. Vamos à apresentação? Nesse slide estarei apresentando todos os tópicos que serão comentados durante o percurso do vídeo. Temos o resumo, no qual estarei dando a justificativa geral sobre o assunto abordado, a introdução, que foi separada em 4 tópicos, iremos ver cada um nos próximos slides, além dos temas que serão representados aqui nesse sumário do número 1 ao 5, com seus respectivos subtítulos. Temos ainda a conclusão final e temos as referências de todas as pesquisas que levantei sobre o assunto. Vamos para o slide 3, justificativa. Como justificativa ou indagação de pesquisa desse artigo, vamos descrever as mudanças pelas quais as mulheres foram submetidas ao longo do tempo, desde a condição simples de dona de casa até a evolução do mercado de trabalho. Vemos aqui as mulheres buscando seus direitos e lutando por leis que as defendem e protegem contra qualquer infração física ou psicológica. Procuram construir sua identidade diante das mudanças e quero destacar como observação a Comuna de Paris, que foi um movimento popular organizado por trabalhadores na capital francesa em 1871, onde nesse período de lutas trabalhistas, as feministas ganharam voz através da militante Clara Zetkin, entre os períodos de 1882 a 1891. Uma feminista alemã, viveu exilada na França devido à repressão aos socialistas na Alemanha, dando por fim uma grande força aí para as francesas. Vejo, contudo, a importância nessa discussão do assunto ser tão polêmico diante de uma sociedade masculina preconceituosa. No próximo slide, vemos a quantidade de homens em vista da quantidade de mulheres na luta por dias melhores. Temos a Alexandra Kollontai e Clara Zetkin no 8º Congresso Internacional em Copenhague. Essa foto é de 1910. Lembrando que Clara Zetkin também esteve do lado de Rosa Luxemburgo, uma revolucionária dos anos de 1871 a 1919. Vamos falar sobre a introdução ou objetivo desse artigo. Como falei no início, coloquei em 4 tópicos. Então vejamos o primeiro aí. Descrever as mudanças pelas quais as mulheres foram submetidas ao longo do tempo no meio social. Aqui as mulheres entram desde a condição de representante do lar, com todas as suas obrigações, até a evolução para o mercado de trabalho. Deixei aí um link, de Ana Luísa Neves de Holanda, que ela escreveu sobre a participação feminina no mercado de trabalho brasileiro. O segundo tópico, lutas pelos seus direitos e por leis que as protegem contra qualquer infração física ou psicológica. É lógico que as mulheres, desde o século XVIII, de lá para cá, conquistaram muitos direitos, mas eu quero destacar aqui a Lei Maria da Penha, que contribuiu para a erradicação da violência doméstica. O terceiro tópico, vemos a construção da identidade diante das mudanças, discutir direitos, lutar por dignidade, por uma oportunidade mais justa no mercado de trabalho. Vemos aqui a mulher como ajudadora e às vezes sendo líder, trazendo sustento e dignidade para o seu lar, para a família, saindo de casa em busca de trabalho. O quarto tópico, o papel da mulher na sociedade, violência contra a mulher, direitos humanos e protagonismo. Antes, esse papel da mulher era casar, cuidar de casa, ser submissa ao marido, ter filhos. Hoje, esse papel da mulher na sociedade é ser protagonista de sua vida, escolhendo qual caminho quer trilhar. É lógico que quando se há violência doméstica e desacordos conjugais, esse papel acaba desequilibrando e muitas vezes não tem retorno de avanços para elas, em muitos casos.
Deixo aqui também uma referência, ficam aí essas duas referências dessas escritoras e pesquisadoras com grandes experiências no assunto igualdade de gêneros e direitos humanos. Como falei no início desse vídeo, eu separei 5 subtítulos que irei explanar de um por um. O primeiro, as funções desempenhadas pelas mulheres na estrutura familiar ao longo do século. Segundo os pensamentos de Rocha Coutinho, a mulher, embora se encontre com um número expressivo atuando no mercado de trabalho, sendo independente em suas condições socioeconômicas, ainda oscila entre os dois modelos femininos, o de boa mãe, que sobrepõe a família, e a profissional competente e independente. Já Diniz, ele descreve o trabalho remunerado possibilitou autonomia e permitiu que a mulher tivesse uma participação melhor no consumo de bens e serviços. Mas, por outro lado, esse excesso de atividades provoca vulnerabilidade na saúde, principalmente a mental. Olha os riscos aí que as mulheres sofrem no decorrer. O segundo tópico aí, estereótipos femininos na sociedade. Os estereótipos é um tipo de comportamento social, um padrão de vida estabelecido como uma regra para as mulheres, ou seja, casar, cuidar do lar, do marido e ter filhos. Mas esse paradigma está sendo quebrado aí com as mulheres lutando pelos seus direitos aí. O terceiro tópico, né, do subtítulo, a inserção das mulheres na esfera política. Isso é fundamental para garantir a diversidade e eficácia democrática e assegurar que políticas públicas atendam às necessidades das mulheres. Temos uma representação feminina ainda desafiadora no Senado Federal e Câmara dos Deputados, com apenas 15% e 12% das mulheres inclusas na política, respectivamente. Há uma luta grande para que as mulheres defendam sua classe e aprovem leis mais justas e igualitárias. No quarto tópico, as mulheres têm os seus direitos. Quais são esses direitos? Atualmente seriam o direito da vida, a saúde, a educação, a privacidade, a igualdade, a liberdade de pensamento, a participação na política, o direito de não ser submetida à tortura, a diversas, entre outros, né? O quinto tópico aí, o protagonismo feminino. Se olharmos a história das mulheres no passado, vemos que elas foram subjugadas e tiveram que agir contra esses estereótipos, em busca por igualdade, oportunidade e viver numa sociedade mais justa. Muito se conquistou e hoje podemos dizer que as mulheres protagonistas destacam-se em lugar de poder. Quero deixar aqui como referência o nome de um documentário que está no YouTube. Chama-se Resiliência, a vivência feminina no mercado de trabalho. Vale a pena conferir. Aqui nesse slide, como estamos falando das mulheres protagonistas e hoje se destacam no lugar de poder, quero deixar aqui algumas profissões que antes eram destinadas apenas aos homens. Hoje elas se tornam médicas, engenheiras, odontólogas, arquitetas, psicólogas, advogadas, empresárias, as profissionais domésticas que ajudam as outras que trabalham fora, entre outras profissões. Falamos tanto no decorrer desse vídeo sobre conquistas que favoreceram muito as mulheres. Aqui estão alguns direitos conquistados para elas no Brasil. Em 1827, as meninas são liberadas para frequentar a escola. Em 1832, a obra Direito das Mulheres e Justiça dos Homens é publicado. Em 1879, mulheres conquistam direito ao acesso às faculdades. Em 1910, o primeiro partido político feminino é criado. Em 1932, mulheres conquistam direito ao voto. Em 1962, é criado o Estatuto da Mulher Casada. Em 1974, as mulheres conquistam o direito de portar um cartão de crédito. Em 1977, a lei do divórcio é aprovada. Em 79, mulheres garantem o direito à prática do futebol. Em 85, é criada a primeira delegacia da mulher. Em 88, a Constituição brasileira passa a reconhecer as mulheres como iguais aos homens.
Em 2002, a falta de virgindade deixa de ser motivo para anular o casamento. Em 2006, é sancionada a Lei Maria da Penha. Em 2015, é aprovada a Lei de Feminicídio. Em 2018, a importunação sexual feminina passou a ser considerada crime. E em 2021, é criada a Lei para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. Já que falamos tanto, em algumas mulheres que atuam entre os séculos XVIII e XIX, como Alexandra Kollontai, Clara Zetkin e Rosa Luxemburgo, eu não poderia sair daqui sem levantar uma atenção especial para uma brasileira, a primeira feminista brasileira do século XIX, Nízia Floresta, primeira feminista brasileira do século XIX, lutava por uma vida mais justa e igualitária, defensora dos direitos femininos, educadora, poetisa, escritora, fundadora do Colégio Augusto. Nízia desencadeou e lutou no período onde se havia muitas regras imperiais, no qual freavam direitos importantes para o desenvolvimento da mulher no meio social. Nízia mesclava a visão de uma mulher dedicada à família e ao lar, porém, essa mesma mulher deveria ser instruída na escrita, leitura, nos cálculos matemáticos, na ciência e nos acontecimentos contemporâneos. Recebeu várias críticas pedagógicas por agir assim, e críticas morais também. Ela tinha um pensamento avançado pela época em que ela viveu e lutou até o fim para as diferenças de gênero serem revistas pelos governantes. Hoje, o antigo município de Papari recebeu seu nome e atualmente o município Nízia Floresta. Está situado no estado do Rio Grande do Norte, uma bela homenagem aí feita para uma grande mulher. Deixo aqui as minhas conclusões finais. Ao longo da pesquisa desse trabalho de conclusão, foi compreendido que as mulheres, não só no Brasil, como em outros países, são subjugadas por serem mulheres, que ainda sofrem por vários preconceitos, desde a sua cor de pele até o gênero de seu trabalho. As convicções e muitos tabus ainda existem, maquiados por uma sociedade preconceituosa. No texto foram relatados eventos que, ao contrário do que era considerado correto antes, revelaram a identidade das mulheres. Elas continuam sofrendo a influência de uma sociedade racista. Cada região tem a sua cultura, normas e leis definidas pela crença de uma comunidade retrógrada. O exercício profissional é outra maneira descrita sobre a interferência masculina sobre o sexo feminino, que muitas vezes teve empecilhos para que se defender das investidas masculinas em relação às escolhas que a mulher faz, já que o poder econômico, sem dúvida, é atribuído àquelas que detêm a hegemonia política. Aqui eu deixo algumas referências que me inspiraram e contribuíram para que essa pesquisa fosse realizada. Quero agradecer, espero que tenham gostado dos conteúdos aqui levantados por mim. Obrigada.